Hello, galera! Hello, sejam muito bem-vindos a mais um MarinaCast. Hoje comigo aqui duas pessoas super especiais, né? Estou aqui com a Ana Carolina, ela é consultora de imagem e estilo, minha best prima. Estamos em família. Estamos em família hoje. Formada pela Belas Artes, né? Maravilhosa, vai falar um pouquinho sobre imagem do empreendedor. Fica ligado. E também aqui na minha frente, minha mãe poderosa, Adriana. Adriana é cofundadora da Luma Construtora, gente. Uma empresa de sucesso, 15 anos no mercado. Bom, gente, queria começar lendo um conceito que eu achei hoje à tarde sobre empreendedorismo, que eu achei bem interessante. Empreendedorismo é a disposição para identificar problemas e oportunidades, investir recursos e competências na criação de um negócio, um projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo. Diante disso, Ana, começando aqui com a Ana, jogando uma pergunta já, para o empreendedor, a primeira impressão é a que fica? Então, vou começar falando sobre a importância da primeira impressão. Porque a primeira impressão ela é formada nos primeiros 7 segundos que a gente vê, olha para a pessoa. E é bom a gente sempre ter bem claro na nossa cabeça que nós somos 100% responsáveis pela mensagem que a gente transmite para o outro. O outro ele só capta. Então, a gente precisa ter bem claro isso, para a gente não sair transmitindo qualquer coisa, né? Então, e outra coisa muito importante é que a primeira impressão ela é formada por 55% da aparência. Isso envolve tanto o que tu veste, da cabeça aos pés, quanto a tua linguagem corporal. Então, também não adianta a pessoa estar lá, bem vestida e... Ai, Marina, aquela linguagem corporal... Coitadinha. Então, eu gosto de deixar isso bem claro, até porque a gente só vê mudanças realmente quando a gente tem clareza e vê realmente a importância que aquilo traz pra gente. A questão da imagem pessoal está bem atrelada a que tipo de resultado que a gente quer, né? Justamente. Se eu quero um resultado de uma pessoa de sucesso, o que eu estou vendendo, né? Eu entendo que a nossa o nosso primeiro empreender é com a gente mesmo. A primeira empresa que a gente está tocando somos nós mesmos. Então, como é que nós estamos nos vendendo, né? Justamente. Qual é a primeira impressão que você tem passado? Justamente. Se a gente pensa mais de emoção, que tipo de emoção eu estou causando no meu receptor, né? No meu cliente. A Adriana, pode discorrer um pouquinho mais sobre isso. A Adriana está aí, empreendeu uma vida inteira. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu empreendo a vida inteira e também emprego vários empreendedores. Porque eu entendo o seguinte, que cada um, confirmando, né, concordando contigo, falasse, Marina, nós somos empreendedores de nós mesmos, né? Então, o que acontece? Aonde eu quero chegar, determina muito a minha postura e a postura, né? Que daí a Ana disse que a imagem pessoal envolve a postura. Eu digo que a postura envolve a imagem pessoal, na minha visão. Porque aonde tu quer chegar? Então, pessoal, eu quero ser um grande, eu vou falar do meu universo, eu quero ser um grande consultor de vendas. Mas como é que tu te apresenta? De que jeito tu te apresenta? Sim. Então, tu tem que estar condizente com aquilo que tu está fazendo também, porque tem gente que chega em alguns lugares, mas quando ele chega lá, ele não representa o que ele vende. Então, tem gente que consegue, até com a imagem pessoal, desleixada de qualquer jeito, é muito talentoso, o produto, às vezes não depende da imagem dele, depende do produto que ele vende, às vezes do produto não. Então, ele consegue chegar até um certo ponto. E depois daquilo ali, então, daí a pessoa tem que, ela tem que olhar e internalizar que o meu negócio pode ir muito mais além se eu me empoderar do meu negócio. Então, tem gente que não se empodera do próprio negócio. Eu tenho um negócio de sucesso, mas eu não me empodero. O negócio é um sucesso, mas o dono do negócio não é. Então, tem que saber como... Então, é bem abrangente a questão da imagem pessoal, do empreender. Então, tem aquela questão do cara chega e não tem a postura de onde ele chegou, e tem aquele cara que quer chegar e não tem postura nenhuma. Então vai muito disso, da onde que eu quero chegar, de que jeito eu quero chegar, o que eu quero fazer na minha vida. Mas, de qualquer forma, ele tem que ter a postura. Sim. Ele tem que ter a postura desde o momento, desde o primeiro momento, ele tem que entender. Então, tipo assim, vem a pessoa que se vitimiza. A pessoa, não vou falar vitimizar, talvez seja uma palavra mais usual.
a pessoa do mimimi, muito cheia de mimimi. Ai, meu Deus, ninguém merece. Não chega em lugar nenhum. Que geração de mimimi. Não, daí a pessoa patina. A pessoa mimizenta, ela patina. Ela podia estar muito mais longe, mas ela vai ficar patinando um monte de tempo. E tem estudos até que falam sobre como a gente se sente, a gente se comporta. Então é muito importante a gente também ter claro isso, porque às vezes eu tenho esse sentimento de inferioridade, então tu começa a te comportar, daí tu começa a ter um desleixo. Então, como a gente sente, a gente se comporta. Então, se tu se sente como um vencedor, tu vai começar a externalizar cada vez mais isso. Sim. E, consequentemente, o resultado é muito positivo. Muito positivo. Olha, vou puxar aqui, então, a pergunta que veio na nossa caixinha de perguntas no Instagram. É assim, fala um pouquinho sobre os nossos medos de arriscar e começar algo novo. Então, como é que seria esse começo? A Ana está começando numa nova carreira, né? Saiu ali de ser funcionária simplesmente para empreender um negócio novo. A Adriana toda a vida empreendeu. Então, vamos lá, dicas para quem está começando, né? Eu disse para a Ana, no início eu disse para a Ana e digo para todo mundo. Como é que se faz? Fazendo. As pessoas de sucesso são aquelas que fazem, não aquelas que esperam. Então, essa é uma dica. E faça com medo mesmo, com o frio da barriga, isso aí que é bom. Só existe uma maneira de fazer, fazendo. Então tem gente que fica esperando. Nunca vai ter o momento certo. Faça com que você tenha um momento. Outra coisa que eu digo sempre assim, uma vez eu tenho tantas, aqui também está hoje, né, uma pupila, que também é pupila, são tantas pupilas, mas me perguntaram uma vez, mas como é que eu consigo fazer isso? Eu preciso de oportunidade. Gente, a oportunidade está aí. Só que é o seguinte, a oportunidade se provoca as oportunidades. A oportunidade é assim, se provoca oportunidades. Cria oportunidades. A gente estava aqui, né, e hoje quero agradecer a presença de uma amiga minha que está aqui, a Déia. Maravilhosa. E a gente estava conversando justamente sobre isso. Cara, se eu contratar ela e aí ela vai me tirar da minha zona de conforto, porque realmente a zona de conforto é muito confortável, né? E aí algo que te estimula a fazer algo diferente, naquele primeiro momento tu fica assim, cara, eu não vou. Eu falo por mim, porque eu jamais imaginei na minha vida estar hoje fazendo podcast, né? E a coisa foi acontecendo, e só está acontecendo porque eu me propus a fazer. Se eu ficasse esperando todas as condições... Dei o primeiro passo, né? Dei o primeiro passo. Como é que se faz fazendo? Aí Deus foi lá e colocou o chão, né? Porque eu disse, vou gravar uma live no Instagram e vai dar tudo certo. De repente estou aqui fazendo um podcast, o segundo podcast. Então, realmente, se faz fazendo. Marina, a zona de conforto, na minha visão, ela é a mesma coisa que o fundo do poço. Nossa. Forte, Brasil. Forte, é forte. Sabe por quê? Porque tem muita gente que chega na zona de... A zona de conforto é um lugar que tu estagnou. Então é a mesma coisa que o fundo do poço. Tu fica estagnada. Então, tipo assim, agora, para mim, o fundo do poço, na minha visão, do jeito que eu sou, o fundo do poço é um lugar de oportunidades. Porque lá eu aprendo. Agora tem gente voltando para o mimimi, a pessoa está na zona de conforto, ou está no fundo do poço, eu não consigo, eu não sei fazer, ninguém me olha porque ninguém me vê, ninguém me valoriza, ou como tá bom. Porque tem gente que gosta de fundo do poço. Sim. E a maioria das pessoas, elas querem sair da zona de conforto, mas no final de contas elas não querem. Fica preso também, o que será que os outros vão falar? Vai dar certo, não vai. Então, se eu tivesse, pessoal, uma frase: o sucesso ou o mundo é daqueles que fazem, não daqueles que esperam. É isso aí. Forte. Eu tinha pego aqui. O próprio conceito de empreendedorismo fala, né? Disposição para identificar oportunidades. Então não é à toa realmente que enquanto uns choram, outros veem uma grande oportunidade de vender lenços. Sim. Né? Não sei se essa frase é do Silvio Santos, dizem que é do Silvio Santos. Mas olha quem é o Silvio Santos. Era meu Deus! Como é que se fala? Não, como é que é? Esqueci o que ele era. Ele era um vendedor ambulante, né? E ele atribui essa frase a ele, então, mas é a mais pura verdade. Sim. O que ele fez na vida dele. Olha quem é o Silvio Santos hoje. Exatamente. Aí a gente pode entrar, então, um pouco nessa seara, puxando aqui a criatividade. Porque para empreender, a pessoa tem que ser criativa. Né? Existe, né, a economia criativa, que é uma das coisas que eu gosto muito. Então, as pessoas acham... Hoje a maioria do mercado é informal e ela vem
da economia criativa. Então, as pessoas têm uma ideia criativa. Então, tipo assim, hoje, startups é economia criativa. Então, e várias outras... Então, assim, a cultura, a economia criativa, o que a Ana Carolina fez para ela. A Ana Carolina saiu da CLT, saiu de CLT e foi empreender. E vivendo do quê? De moda é economia criativa. Então, a economia criativa é o quê? Tu usando a tua criatividade, a tua imaginação para criar um bem, um serviço, né, para que venha a solução e venha te dar renda. Eu vivi, eu não caí de paraquedas nesse momento sendo uma empresária. Então, eu tive que viver muitas situações da minha vida. E numa dessas eu tive que viver, e vivo até hoje. Porque hoje eu me condicionei para o marketing, eu vivo do marketing hoje. Né? Eu trabalho dentro da empresa na parte do marketing. E, então, eu sempre vivi da minha criatividade. Eu sempre tive renda da minha criatividade. Conta um pouquinho de como que era empreender com 2 filhas dentro de casa. Eu tive 2 crianças, né? A Marina e a Luísa, com 1 ano e 11 meses de diferença uma da outra. Então, eu era uma mãe jovem, bem jovem, com 21 anos, com 2 filhas. Então, naquele momento, se eu fosse trabalhar... se eu fosse trabalhar ou estudar, eu deixaria minhas 2 filhas sendo criadas como empregada. Eu resolvi empreender na vida das minhas filhas, ou de investir na vida das minhas filhas. Então, a palavra certa é investir. E além, o que eu fiz? O que eu vou fazer em casa? Eu tenho que ter uma renda, eu não posso ficar sem ter renda. A água batendo na panela. O patins é outra coisa. Hashtag somos todos patins. Quem sabe a história sabe o que era. Mas aí o que aconteceu? Eu tive que ter renda, não podia depender só da renda do marido. Eu peguei tudo aquilo que eu sabia, porque eu sei pintar, sei bordar, tudo que for de manual eu consigo fazer, de coisas manuais eu sei fazer. Eu peguei tudo aquilo que eu sabia, crochê, tricô, tudo isso. Eu vivi da minha arte, literalmente vivi da minha arte. Então, assim, eu fiz crochê, eu fiz tricô, eu dei aula de bordado, eu dei aula de tapeçaria, eu fiz muitas coisas. E muitas vezes a minha renda era maior do que a renda do meu marido. Porque eu não tinha... Porque tem gente que fica, só se eu fizer isso, só se eu fizer aquilo. Cara, com certeza todo mundo tem um talento. Todo mundo tem talento. E se ficar esperando ficar tudo perfeito, não começa a... Não, tipo assim, ei, aqui é uma cidade de praia, vai vender... Pulseira, sanduíche... Cara, eu tenho certeza que se hoje eu não tivesse a minha empresa, com certeza, tipo assim, eu não tenho nada para fazer. Eu estaria toda a vida com uma renda, toda a vida eu teria dinheiro. Porque eu estaria usando a minha criatividade, meus talentos para ganhar dinheiro. Então, não tem desculpa para não empreender. Não tem desculpa para não empreender. Não tem desculpa para não ficar sem renda. Sabe aquela coisa? Que você, não posso, eu tenho tantos filhos, eu tenho isso. Não existe desculpas. Aquilo que tu quiser fazer, se tu determinar, tu faz. Aquela pessoa que é boa em desculpas, ela não é boa em nada. Então, tipo, se a Adriana já vendesse sanduíche na praia, eu não gostei de cozinhar muito. Mas assim, o resto, tipo assim, se tiver que fazer, eu faço. Depois aí as coisas foram fluindo, então as coisas vão fluindo. E eu sempre digo, aquele que trabalha, aquele que faz, sempre vai ter um resultado. E tudo vai ser do resultado do teu trabalho. Então, eu estava começando... hoje eu também sou envolvida com política. Eu estava envolvida... O cara sabe, mas se tu colocar mais vereadores, eu vou ficar para trás. Cara, cada um vai colher o fruto do resultado do seu trabalho. Então, não tem essa. Então, cada um vai colher os frutos do seu resultado. Hoje eu estava conversando com o marido também, a gente falando sobre resultado, né? E, às vezes, as pessoas ficam assim, eu quero resultado X. Estou num nível aqui e tal... não consigo grandes resultados, não sei o que. Tá, não tá fazendo nada diferente, tá conseguindo sempre o mesmo resultado. Sim. Se tu quer sair do 2 e ir pro patamar 10, o que tu estás fazendo para chegar no patamar 10? Porque o patamar 10, ele não é à toa. Não. Requer estudo, requer empenho, requer uma série de coisas ali. Requer desenvolvimento, requer ação. Então, assim, o que tá fazendo para chegar no patamar 10? O resultado que tu queres obter, tu estás trabalhando para aquele resultado ali? Bem, dentro da Luma a gente tem vários cases de sucesso. Aqui a gente tem um case de sucesso, aí a gente tem outro case de sucesso, aqui eu tenho, né? Só que nessa mesa são 3 cases de sucesso. É verdade. É ou não é? Sim. A Ana Carolina, ela tinha um sonho de... não vou contar. Eu sou a parte... Deixa ela contar depois. A gente pergunta como é que foi como é que foi o teu empreender, então, Ana? Conta pra gente. Da onde que surgiu, assim?
De onde que surgiu? Como que tu começou a fazer? Quando é que tu tomou uma decisão? Como é que foi? Tá, vamos lá. Acho que vamos começar da onde que a moda surgiu dentro de mim, né? Eu tava até parando pra refletir sobre isso no final de semana que eu tive lá na casa do meu avô. Eu tava olhando um álbum de fotos que tinha só foto minha, praticamente, né? E daí eu achei engraçado que cada foto que eu olhava, eu falava assim, nossa, eu adorava essa blusa, eu adorava esse conjunto, eu adorava esse sapato, eu adorava... Então, aquilo ali já me mostrava que eu já tinha esse olhar voltado pra moda, né? E a primeira lembrança que eu tenho realmente é do que eu até postei nos meus stories esse dia, que a primeira memória que me vem quando pergunto sobre moda é de um trabalhinho que a professora pediu pra fazer com 8 anos. Ela pediu pra desenhar quais profissões que tu queria ser quando crescer. Daí eu botei a primeira médica veterinária, que toda criança quer ser veterinária, né? E a segunda era estilista, eu devia ter uns 8 anos. Talvez se perguntar pra uma criança de 8 anos hoje o que é estilista, ela não vai saber dizer o que é. Então, eu lembro até hoje do desenho. Eu desenhei uma bonequinha com uma tesoura na mão, uma mesa com uma blusa, uma régua. Nossa! Foi uma coisa meio assim. E daí, eu comecei a ter mais esse olhar focado realmente pra moda, né? Só que vai passando a vida, tu começa a entrar num piloto automático, que daí tu vai fazendo o que os outros querem, daí me formei em administração, porque a administração é abrangente, daí tu passa num concurso público e pronto, tu tá empregado pro resto da vida. Só que eu tive contato com o serviço público e eu vi que eu não tinha perfil pra trabalhar no serviço público. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Fui pra CLT, tive o prazer de trabalhar na Luma, e daí na metade do ano passado, faz uns 2 anos mais ou menos, me veio a ideia de abrir uma marca de moda. Não, agora eu vou dar esse start, eu vou abrir uma marca e ao longo do caminho que tu vai te familiarizando com o assunto, tu vai vendo que não é tão simples assim uma marca de roupa, né? Não. Que todo mundo ainda julga a roupa como uma coisa fútil, como, enfim. Mas não é tão simples assim produzir uma roupa, muito menos começar uma marca do zero, né? Sim. Foi passando o tempo. Eu lembro até que foi até que a Deia, eu ainda falei pra ela, amiga, abri um curso de consultoria de imagem, mas eu não quero consultoria, eu quero abrir a minha marca, né? Tava muito focada nisso. Até que ano passado a Carol, que trabalha com a gente, ela falou, eu tô louca pra fazer aquele negócio de cores, eu quero descobrir minhas cores. Daí a Erika também disse que também queria, todo mundo começou, daí eu falei, cara, tá dentro da moda, eu vou fazer o curso. Fiz o curso de consultoria de imagem e aquilo ali tocou demais meu coração. Demais. Eu falei, daí passou um filmezinho na cabeça, né? Daí passou a PW, daí depois a consultoria de imagem, daí eu falei, cara, é isso aí. É o empoderamento feminino através da imagem, né? E daí, acabou que ano passado aconteceu tudo pra que eu desse esse start, né? A gente teve que se mudar pra balneário e eu fui obrigada a nadar. Foi isso que aconteceu. Eu fui obrigada a nadar. E assim que eu lembro que assim que eu formei ele na consultoria, já comecei a atender, tipo, não perdi tempo. Já comecei a atender. Rola aquela insegurança interna, né? Porque tu tá começando, então tu não sabe direito como fazer. Cara, mas tu faz. Sim, tu faz fazendo, justamente. E tu vai adquirindo experiência. E desde o início até hoje, todas as clientes que eu atendo, eu ganho muita experiência com elas. Porque todas elas são muito diferentes. Então, foi isso. Meu começo foi começar fazendo. Começar fazendo. Eu lembro que eu ainda perguntei pra Ana esses dias. Não faz muito tempo, né? Assim, gente, tava com a Deia junto, tava a Ana e tava a Erika. Gente, e agora, como é que eu vou fazer? Não sei como é que eu vou fazer e tal. E aí a Ana assim, cara, eu peguei os recursos que eu tinha ali e eu meti a cara e fui fazendo. Eu mesmo estou fazendo os meus stories, eu mesmo estou fazendo as minhas postagens. Sabe e a coisa tá acontecendo. É que a gente idealiza uma coisa, idealiza o ideal, literalmente, sabe? Então, no começo da carreira que eu queria. Eu quero fazer foto profissional, eu quero ter alguém para comandar meu Instagram. Cara, não, sabe? Até porque não tinha orçamento pra dar esse investimento de cara, né? Falei, cara, eu vou começar com o que eu tenho. Eu vou começar falando do que eu faço nos meus stories. E começou a dar retorno muito rápido. Porque eu já comecei eu falei, cara, se eu gosto de moda, então eu vou começar a postar mais coisas de moda no meu Instagram. Isso já faz tempo. Então as pessoas já olhavam, tipo, a Ana se veste bem, a Ana fala sobre tendência, e agora ela é consultora de imagem. Então foi o casamento perfeito. Né? Então, acredito que tenha sido isso também que fluiu mais rápido, assim, o meu início. Que massa, cara, que massa. E a Ana tá bombando nas redes sociais aí. Sigam o @ da Ana Amorim. Com 2 anos no final. É isso aí.
E eu botei aqui, né? O empreendedor, ele é um cara que pensa fora da caixa. Né? Aí eu queria trazer assim, todo mundo pode empreender? O que a Adriana acha? O que a Adriana acha? Não. Eu acho que Todo mundo tem um potencial para empreender, mas nem todo mundo tem perfil para empreender. Porque para empreender é diferenciado. Esses dias eu faço mentoria de negócio para várias pessoas. Então, esses dias um mentorado ligou para mim, chorando, porque naquele dia eu não tinha dinheiro. Daí, eu sou curta e grossa. Me diz uma coisa, no mundo só tem duas coisas, CLT ou empreender. Quando tu estava CLT, tu gostava? Ele assim, não, tu não tinha que pegar e controlar o teu dinheiro até o final do mês? Tem, esse é CLT. Tu queres empreender? O empreendedor é o seguinte, é R$10 por dia. Então é o seguinte, então tu tem que ter muita estrutura. Então eu digo assim, quem quiser, tem que ter perfil para empreender. Tem que ter peito, né? Não, porque é o seguinte, não é fácil. Tu tem que ter uma estrutura emocional muito grande. Então eu não aconselho ninguém a se jogar e falar assim, eu quero empreender, se prepare psicologicamente para isso, porque é um mar cheio de piranha, é um rio cheio de crocodilos, é um mar cheio de tubarão, é como quiser falar, mas o empreendedor, ele tem que ter uma estrutura emocional muito grande. Daí eu peguei e disse não, porque hoje eu não vendi o meu mentorado, chorando mesmo. Eu assim, é o seguinte, quer voltar para duas opções, ou tu tem emocional, te prepara para isso, ou tu volta para CLT. O que tu quer? Não, eu prefiro aqui. Então é o seguinte, meu filho, te joga e bola para frente. Outra coisa que eu ia falar do diferencial de quem quer empreender. Tenha pessoas que te apoiem do teu lado, né? Ai, nossa, gente. Isso faz total diferença. Ter alguém, uma base, como a gente tem a Adriana, assim, pra conversar, pra trocar ideia, que tem mais experiência, isso faz total diferença, gente. Sim. Porque tem dia, no empreendedorismo, a gente tem esse altos e baixos, tem dia que tu não tá bem, tem dia que tu tá ali no teu ócio criativo, e tu precisa conversar com alguém. Então, é muito importante, pra mim, pelo menos, foi fundamental ter alguém pra conversar e me entender nesse início, nesses momentos que a coisa não tá fluindo direito na cabeça, né? Já queria até puxar o gancho pra essa parte do ócio criativo, porque eu trabalho muito com a criatividade. Então tem momentos que vem realmente a baixa criatividade, que é terrível, né? Nossa. Enfim, e esses momentos aconteceram semana passada. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque a cabeça não tá funcionando. Daí ainda falei pro Fabrício, eu quero ir lá pra tua empresa, eu preciso ir pra algum lugar diferente. Eu falei, sim, eu preciso, porque eu vou muito da casa pra academia, mercado, academia. Eu falei, não, eu vou tomar café num lugar diferente, eu vou fazer alguma coisa diferente, eu vou caminhar na praia, eu vou fazer qualquer coisa. Então, outra dica que eu dou também, saiba respeitar esse seu momento, não força a barra. Porque nesse dia que tu não tá criativo, não vai ter coisa que tu faça Pode ser pior ainda, dia. né? Pode ser pior ainda. Pode ser pior ainda. Então, tira aquele dia, tipo, vai caminhar na praia, vai respirar, vai ler um livro, vai assistir uma série, vai fazer qualquer coisa pra que desafogue aquilo na tua cabeça. Eu fiz uma postagem ainda essa semana que é um eletrocardiograma. A vida é feita de altos e baixos. Se você não tá no alto, você não tá no baixo, tá numa linha reta, você morreu, né? Então, assim, tudo bem estar no alto, mas o gráfico do empreendedor, ele é assim, ó. Ele não vai muito pra baixo, não. Ele é um atacante. Ele não vai pra baixo. Ele não é assim, não, ele é assim. Ele não é aquele gráfico que vai baixo. Tá sempre nos picos de pressão. Mas assim, mas uma coisa também que dá pra acontecer, tá? Aqui nós temos, na Lumen, né? Nós temos aqueles que são CLT e empreendedores juntos. Eu queria falar sobre isso. Então você não precisa ser empresário para ser empreendedor. Não precisa. Mas pessoal, eu quero viver só disso. Aqui a gente tem muito, que a gente força, não é que força, mas é o perfil de quem trabalha com a gente. Então ele está sempre se renovando, se buscando. Então, assim, ele pode ser CLT e empreender em que sentido? Buscando graduações, buscando cursos. Então, tipo assim, ele está empreendendo porque ele está agregando, vamos dizer, agregando valor nele. Então, isso é empreender em si mesmo. Empreendendo nele. Sim, empreendedorismo é um movimento aqui, voltando ao nosso exatamente. conceito. Um movimento capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo. Porque tu é empreendedor de ti mesmo, mas tu traz aquela criatividade para dentro da empresa que tu trabalha. Sim. Então, são coisas diferentes. Ou tu ser CLT sem empreender,
tu ser CLT empreendendo e tu ser só empreendedor. Se tu quer viver só de empreendedorismo, tu tem que ter o perfil. De ser empresário, no De caso. ser empresário para poder aguentar o tranco de, tipo assim, de ter dia que dezão é pouco. Então, pessoal, hoje eu sou considerada uma pessoa forte, tem tanta coisa a acrescentar. Por quê? Porque eu já vivi tempos de vacas anoréxicas. As pessoas dizem, mas eu já vivi tempos de vacas anoréxicas. E consegui superar todas as dificuldades que eu tive. E daí hoje eu tenho estrutura emocional para que hoje os meus problemas não são mais, né, em dezenas, meus problemas hoje são em milhões. Sim, né? Se você tem milhões, você tem os problemas. Os problemas são de milhões. Então às vezes fica assim, a pessoa fica assim, e muitas vezes a gente tem que se policiar nisso, que a pessoa está conversando com alguém, a pessoa fica falando que o problema dela, com tantos ele resolveria. Eu assim, meu Deus, isso aí para mim eu tenho que ser 20 milhões. Então, assim, mas para ti chegar no nível que o teu problema é de milhões, já passou por um bocado de coisa. Tu tem que ter estrutura para chegar. Então, é uma história, é uma vivência para te entender. Então, o que acontece, o que eu falo que tem que ter o controle emocional? Porque os teus problemas lá, eu tenho emocional para enfrentar um problema que depende de onde tu quer ir. O problema vai ficando do tamanho de onde tu quer ir. E quanto mais alto tu quer ir, mais altos são os seus problemas. E aí, né? Como é que fica a cabeça, né? Então, tipo assim, então tu quer empreender, vai assim, preparando emocional e vai junto. Algumas coisas também é assim, é loucuragem, né? Outras coisas é loucuragem. Tem coisas que a gente bota o pé e Deus bota o chão, porque também, né? Deus gosta de ousadia, né? Eu sempre falo essa frase, Marina, até para minhas amigas que também estão começando a empreender. Falo, gente, eu tô tão tranquila nessa coisa de empreender, mas por causa da questão da fé também. Porque a gente vai botando o pé e Deus vai botando no chão. E é isso que tem acontecido comigo. O empreendedor, ele vive assim. Ele vive, porque existe também, daí eu vou para outra categoria, eu tô cheio de categorias aqui, que é o empreendedor visionário. Então, esse é o chamado de louco. No caso, eu faço parte desse grupo. Mas existe vários tipos de empreender. Então, existem vários tipos de empreender. Então, a gente está sempre empreendendo. Existe aquele empreendedor que ele empreende dentro das possibilidades dele. É um empreender. Existe o empreendedor visionário. Ele vai muito além daquilo que ele pode. Então, daí é a estrutura emocional e a fé. Daí a gente tem que colocar Deus. Na minha vida, sem Deus, não seria nada. A fé é imprescindível. Daí trazer esse gancho para um empreendedor. A fé é uma coisa assim, impressionante. Aquela aquele lugar comum, aquela frase de lugar comum. A fé move montanhas? Move. Sim. A fé move montanhas, com certeza. E a pergunta também aqui, né? E quando o empreendedor, ele fez tudo o que ele podia fazer, mas aí ele quebra. Como é que funciona isso? É consequência de uma má gestão? Consequência de maus negócios? Olha, a gente tem que tirar essa visão errada de que quebrar é ruim. Porque senão tu também não vai em lugar nenhum. Sim. Porque eu já quebrei, já fali, eu já fiz várias coisas que deu certo, as coisas não deram certo, as coisas deram muito certo. Não, faz parte da vida do empreendedor. Se tu passar, tu tem que entender o seguinte. Eu sempre falo uma coisa assim, outra frase, outro lugar comum. Vão-se os anéis, fique-se os dedos. Então o que acontece? Tu tem talento. Mas naquele momento tu não tinha idade, tu não tinha emocional, tu não tinha gestão, tu não tinha um monte de coisa, mas tu tem talento. Então eu digo que todas essas coisas são anéis. Então o talento tu tem, tu vai dar certo no próximo. Eu acho que aí também serve como uma peneira para mostrar quem tem perfil para empreender e quem não tem. É verdade. Por exemplo, tem um funcionário da empresa do meu marido que ele teve uma marca de roupa, ele faliu e agora ele é gerente da marca. De outra marca, de outra pessoa. Então provou que ele não tem perfil para empreender. Porque na primeira quebrada ele desistiu. Né? Sim, o empreendedor, na primeira quebrada, ele torna a pensar de novo, né? Não, então, tem que perseverar. Mas isso aí é o seguinte, é onde está o teu emocional, até onde o teu emocional pode te levar. É o que eu sempre falo, para ser empreendedor, tu tem que ter um emocional muito preparado. Então, o quebrar ou dar errado faz parte daqueles que fazem.
Os que esperam que não vão chegar em lugar nenhum, eles não vão quebrar. Não. Então, tipo assim, quebrar, dar errado, fazer errado. Às vezes tu tá indo super bem, tu teve um produto que não deu certo aquele produto. E aquele, por causa de um detalhe, tu chegou, que não deu certo aquela empresa que tu montou. Mas não quer dizer que tu não tem o talento. Quantos nomes que tem no mundo, que são grandes pessoas, nós falamos, são grandes empresários, falando aqui, o Thomas Edison, né, inventor da lâmpada. Dizem que ele que ele falhou mais de 10 mil vezes antes de chegar na lâmpada, mas perseverou. Mais uma vez que eu sei como que eu não tenho que fazer. Aí até o momento que ele soube exatamente o que fazer e a lâmpada tá aí. Agora tu não pode chegar a um certo tempo da tua idade, mas também não, eu ia dizer uma coisa, também não. Mas assim, ó, não, mas falando de novo. Mas tu não pode chegar, mas assim, ó. Vou falar. Tu não pode chegar a um ponto da tua vida, porque tem gente também assim, ó, ele vai testando, e ele passa a vida inteira testando. Ah, tá. Daí chega uma idade, ele não chegou a lugar nenhum. Ele ficou só no teste. Errei, fiz de novo. Então, tu tem que saber também, assim, ó, o tempo vai passando, as coisas. Porque tem gente que não tem medo de nada, faz todas as coisas, então para ele já acostumou a dar errado. Que também é um lado do empreendedorismo. Eu não dei certo naquilo, não deu certo naquilo. E amigo, para e vê outros processos. Porque tá errado também. Entendeu? É diferente ali que ele estava fazendo uma invenção, então é diferente. Sim. Mas tem gente que chega a uma idade e nunca deu certo. Então ele tem que se reavaliar, porque em algum momento, tipo assim, ó, sempre tem que ser um passo a mais. Não ficar patinando sempre na mesma coisa. Tipo assim, ó, eu quero montar um negócio, eu sou a parte criativa. Bota um funcionário que faz a parte de gestão. Então tu tem que, no negócio, tu tem que ver qual é o teu maior talento no negócio. Eu sou um negociante, então eu faço a gestão, coloco a parte criativa, boto uma pessoa para fazer a parte criativa. Negócio, a pessoa quer sair de um nível e ir para outro. Se tu não tá chegando nesse outro nível, o que tá faltando? Autoconhecimento. Exatamente. É autoconhecimento. O autoconhecimento é essencial para te chegar em... As pessoas dizem assim, é só uma moda? Não. Não é só uma moda. Isso é trabalhado dentro da consultoria também, inclusive. O autoconhecimento e o empoderamento... Eles fazem parte do sucesso. Não são só palavras soltas ou palavras que estão na moda. É real. Muito real. É real. Interessante trabalhar isso na consultoria de imagem. A gente acha que a consultoria de imagem é uma coisa tipo, paleta de cores e roupa e tal. Não, cara, é muito mais profundo. Eu trago para a clareza ali das clientes. O que elas têm de crença, trago a importância da imagem, trabalho quem ela é e faço a ponte com qual imagem ela quer projetar. Né? Então ela precisa ter bem definido qual é a imagem que ela está passando hoje e quem ela é, quais são os gostos dela. A gente junta qualidade, defeito, e a gente junta tudo isso junto com o estilo para projetar a imagem que ela quer passar. Ai, gente, que papo gostoso, que papo bom. Ai, conta mais um pouquinho da história aí pra gente ir partindo pros finalmente. Não, acho que para partir dos finalmente, assim, às vezes as pessoas podem pensar, mas é tanta coisa, falaram de tanta coisa, onde é que eu inicio? Eu acho que o autoconhecimento é o processo mais rápido para te chegar onde tu quer chegar. É a base, né? É a base. Tu precisa saber quem tu é e o que tu quer. Porque senão nem na consultoria de imagem a gente consegue trabalhar. Então o autoconhecimento é essencial. Então, tipo assim, o autoconhecimento, eu tenho perfil ou eu não tenho perfil para empreender? Faz parte do autoconhecimento. Então, eu acho que a base de tudo é me conhecer. Mas eu preciso, eu não tenho dinheiro, como é que eu faço isso? Cara, começa a te analisar. A autorresponsabilidade. O que tu tá fazendo com a tua vida? O que é autorresponsabilidade? Outra palavra que tá na moda? Não. Eu sou responsável pela minha vida. Para de culpar o outro. Não, hoje eu tô tomando um chazinho, chá falando comigo, né? Tomando um chazinho, chá falando comigo lá no cartãozinho. Você é o protagonista da sua vida. Então vamos parar de terceirizar o meu insucesso, né? Porque o outro fez isso ou o outro deixou de fazer. Não, cara. O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que o meu negócio não deu o resultado que eu queria? Maria, a primeira coisa que eu vou dizer assim, é uma dica para quem quer empreender. Coloca a sua vida na mão de Deus. Profundo isso? Profundo. Ele vai te dar sinais.
Verdadeiramente colocar na mão de Deus. Ideias também. Tudo. Coloca toda a tua vida na mão de Deus. Primeiro coloca eu. Não é os meus negócios, não é meus pais, não, eu. Te coloca nas mãos de Deus. Ele vai te mostrar cada dia, cada momento, o caminho que tu deve levar. E vai. Ele é assim, ó, Deus me dá sabedoria para mim, me dá conhecimento, direção, discernimento. Começa a orar primeiro por ti. Sabe? Buscar tudo que é... Buscar para ti. Porque nós não temos nada para dar para o outro enquanto a gente não tem para si. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar... O que é o princípio da sabedoria? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Mas a primeira coisa que Deus diz, aprende a te amar, te ama. Então é o seguinte, as primeiras orações é para mim, Deus, me ajuda. Me ajuda a me conhecer. Não preciso de psicólogo. Se tu tiver psicólogo, melhor ainda. Se tiver um coach, melhor ainda. Mas trazer a consciência, né? Eu estou falando para que assim, eu não tenho nada... Sabe aquele empreendedor está lá na casa dele agora, sentado, dizendo assim, elas estão falando um monte de coisa, mas aí o que eu faço? Eu não tenho dinheiro para nada. Ei, oração não custa nada, só tempo. Busca, pede para Deus tudo para ti primeiro. Senhor, muda aquilo que não é bom. Muda os meus pensamentos. Eu orei muito isso. Tira as escamas dos meus olhos. Quando eu passei por dificuldades, eu dizia assim para Deus, Senhor, me mostra a lição que eu tenho que aprender com esse problema. Então, eu não cheguei aonde cheguei sem Deus. E até hoje, o primeiro lugar é dele. Daí eu aprendi a me amar. Quando a gente aprende a se amar, se respeitar, a gente começa a entender até quais são os limites. Onde eu posso ir ou não posso ir. Porque o importante de tudo na vida não é empreender e nem ganhar dinheiro. É ser pleno. É ser próspero. Então, então, quando tu vai te empreender, o empreendedor de si mesmo, ele tem que entender. Eu vou ganhar dinheiro, não tenho uma família, eu vou ganhar dinheiro. Então, o empreender é o empreender em mim, empreendedor de si mesmo. Eu sou uma pessoa plena, realizada em mim, sou eu sozinho. Eu não preciso que ninguém me ame, eu nem preciso do dinheiro para ser feliz. Isso é o empreender de si mesmo. É o plus, esse é o empreender de si mesmo. Então é o seguinte, coloca a vida na mão de Deus, se descobre, se conhece e vai ser feliz. Se tu tiver dinheiro, com Deus, e daí tu pega um psiquiatra, um psicólogo, um coach, e vai ser mais rápido. Mas se não, só tu e Deus, porque é o seguinte, eu fui pagar coach, agora eu fui pagar coach, psicólogo, mentoria, todas essas coisas, e cursos, depois dos 40. Até então era só eu e Deus. Só eu e Deus. E hoje é o seguinte, é eu e Deus. Isso tudo acrescenta. Ele vai, mas sempre foi eu e Deus. Não, e é inquestionável, né? Que existe em nós uma essência. Sim. Que é a essência divina. E é aquilo que nos move. Então, qualquer pessoa, ela pode tentar de diversas formas, mas vai chegar um momento que ela vai apelar para algum cosmo, um universo. Sim. É a centelha divina que está dentro de nós e que nos move. E sabe uma promessa que tem na Bíblia? A Bíblia fala o seguinte, que Deus fez, não é uma promessa, nós temos um DNA, o DNA de governo. A Bíblia diz que Deus criou o homem e colocou dentro dele o poder de dominar todas as coisas. Tá lá, eu não escrevi, eu inventei isso agora. Tá lá. Tem que tomar posse. É só tomar posse. A posse vem do autoconhecimento, a posse vem do amor próprio, se amar. Então tá aí. Então é o seguinte, tu já tem o teu DNA, eu quero empreender, então tu já tem o teu DNA, é só ativar. A epigenética fala, né? A epigenética fala, né? Ativar o DNA, o mitocôndrio, as células, tudo isso. Tu fala ou não fala? Fala, com certeza. Então vamos ativar esse DNA que nós somos criados, de dominar todas as coisas. Sim, então, tá na nossa essência, na nossa natureza, dominar sobre as coisas. Sobre as coisas, tá na nossa essência. Então, o que a gente não faz é trabalhar o nosso cérebro, porque a nossa capacidade mental ela é impressionante. Ontem eu ainda postei, essa semana eu postei, que o nosso cérebro, ele traduz a nossa realidade e a nossa imaginação como sendo exatamente a mesma coisa. Então, se tu imagina tu num futuro brilhante e com sucesso, o teu cérebro assimila aquilo ali. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Isso é fé. Mas das coisas que se
e que as coisas que se esperam. Se imagina. Então, se tu manda mensagem pro teu cérebro que tu estás lá, palestrante, num palco, numa multidão te olhando, em algum momento aquilo ali pode realmente se tornar realidade. Porque o teu cérebro entendeu que aquilo ali é a realidade. Tu já visualizou, e aí tu só vai chegar onde a tua mente já chegou primeiro. Se tu nunca te imaginou em um lugar de sucesso, tu nunca vai chegar lá. Sim. Saia fora da caixa. Saia fora da caixa. Aí. Pense A Ana Carolina, a gente não vai falar sobre, mas essa aqui, ela é uma mulher que se empoderou do DNA, não foi? Do empreendedorismo, que é o DNA de dominar sobre todas as coisas. Mas também através do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Saber, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, vou focar no que eu nasci pra fazer. Eu peguei mais uma mensagem que veio aqui, né? Empreender eficiente é foda. Cansaço não pode ter vez, e sim ser apaixonado pelo seu produto. Não. Cansaço tem, mas cansaço, eu ia dizer, cansaço tem que assim, é que o empreendedor é o seguinte, com cansaço, sem cansaço, não tem opção. Não tem cansaço não domina. No empreender, o cansaço não domina. Não. É a vontade de fazer. É mais forte, né? É, sempre. E aí, eu ser apaixonado pelo produto, aí realmente, né? Marina, não existe. Tu só vende aquilo que tu compraria. Eu só vendo aquilo que eu compraria. E quando tu é apaixonado pelo produto, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Tudo flui mais tranquilo. Tudo fala com mais propriedade. Tudo que envolve amor, né? Amor pelas pessoas, amor pelo que tu faz. Tudo é diferente. Então, o amor é fundamental em todos os sentidos. Tanto que eu já acabei falando, né? Primeira coisa, tem que amar a si próprio, depois as coisas vão. Eu acho que essa questão do amor faz toda a diferença, né? Faz. Porque eu vejo isso até no meu nicho de consultora de imagem. Eu vejo muitas consultoras atendendo outras mulheres ou outros homens, mas com serviço muito engessado, né? Aplicando técnicas e tal, e só. Só que, gente, tem que ter noção que tu tá tocando em outra vida. E eu acredito que esse esse seja o meu principal diferencial, porque eu trato cada cliente ali com muito jogo de cintura, fazendo brincadeiras, palhaçadas, bem como eu sou mesmo. E elas conseguem, eu consigo passar essa segurança pra elas, e a entrega delas pra mim é bem melhor. Ah, sim. Rola o rapport ali, né? A sinergia. Ai, gente, tô muito feliz aqui com o nosso papo. Queria agradecer vocês. Vamos deixar uma dica final, então? Uma mensagem final? Ana, mais uma mensagem final. Que a gente acaba e termina. Mais uma mensagem final. Eu acho que a coisa que mais me marca realmente é essa questão do autoconhecimento. Saiba, defina o que você gosta, o que você não gosta. Persevere. Vá com medo mesmo, dá medo. Se falar que não dá medo, dá. Mas tu vai ver que aos poucos o conhecimento vai vindo, tu vai pegando experiência e o frio na barriga vai passando e vai fluindo naturalmente. Sim. Mas saiba definir bem do que você quer e o que você não quer. Ah, legal. Obrigado, Ana. Adriana, conta. Fala só mais um pouquinho. Isso que ela pediu pra mim não falar. Uma última mensagem. A última mensagem, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que o amor supera todas as coisas. Eu acho que o amor é fundamental, né? Falando novamente, o amor é fundamental. E aquela frase que eu gosto, o mundo não é dos que esperam, o mundo é dos que fazem. O mundo, o sucesso, com a pessoa esperar. Então, assim, você tem que fazer alguma coisa, mas onde começa? De novo, começa pelo autoconhecimento, dessa maneira baratíssima, que eu dei ainda a dica do barato, que é Deus. O maior psicólogo do mundo é Jesus. Então começa por aí e vai. O empreendedor não tem medo, o empreendedor ele tem medo, mas ele vai com medo. Não, o empreendedor ele vence medo, vence cansaço, vence tudo. Esse é o empreendedor. É isso aí. E ele não pode ter medo das coisas, porque o medo ele tem que nos cuidar, não nos travar. Acho que a mensagem forte mesmo é: empreenda independente da sua condição. Porque você não precisa ser empresário, você pode ser empreendedor. Você pode ser funcionário sendo empreendedor. Pode. Né? Enfim, vamos empreender de si mesmos, empreender para os outros, né?
vamos alavancar mudanças e resultados positivos. O empreendedorismo, o empreender, tem de várias formas, né? Tu empreende em ti mesmo, na tua pessoa, com estudos, com pós, com mestrado, ele vai. Tu empreende com um produto, então tu empreende na vida do outro, dando atenção, porque também tem isso. Eu empreendi na vida das minhas filhas. Eu cuidei, eu investi na vida das minhas filhas. Cuidar de filho também é um investimento, também é um empreendedorismo. Nossa, gente, meu Deus. Os maiores empreendedores acho que são do mundo. Então é isso aí. Então o empreendedorismo ele é bem abrangente. Bem abrangente mesmo. Visual também. É investimento, né? Então a gente pode falar dele. Mas assim, ó, empreendedorismo é isso aí. Fechou. Gente, só tenho que agradecer vocês por empreenderem na minha vida nessa noite. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelo pessoal que acompanhou a gente aqui, mais um bate-papo super gostoso. Sucesso no seu empreendimento, sucesso aí na sua jornada e até a próxima, Marina, gente. quero te cumprimentar. Quero te cumprimentar, falar que tá maravilhoso o teu podcast e eu só espero que, assim, ó, segundo de milhares. Bom. Yes! Valeu, gente!